Essa oficina de prática que estamos iniciando agora, ela é feita com muito carinho, porque é com base nas perguntas que os alunos fazem na pós-graduação, tanto nos cursos presenciais como também nos cursos online. Então essa pergunta aqui que foi feita, na verdade a Natália, quando copia a pergunta, ela copia do jeito que veio. Tem até alguns erros aqui, veja que o Jorge, irmão de Lília, né? A Lília é irmã dele, não é o irmão. Então, do jeitinho que a pessoa mandou, tá? Então, não é erro de digitação da escola, mas é a própria pessoa que está escrevendo ali na internet. Mas isso não importa, isso é mera formalidade. Nós estamos aqui para aprender a aproveitar o conteúdo prático, tá? Então, a oficina de prática faz toda a diferença. Então, vamos voltar aqui na pergunta, então? Vamos lá. Olha só. Jorge e sua irmã Lília, tá? Já estou retificando aqui o erro de digitação do nosso querido aluno aqui. Receberam de herança do seu pai 3 imóveis, então não é 3 imóveis, divididos com a mãe, que é meeira. Mas após o falecimento descobriram um novo irmão, Carlos, de um outro relacionamento. O que esse irmão pode fazer para questionar os seus direitos? O cliente solicita um parecer por escrito. Eu costumo dizer que o ideal é que você faça um parecer por escrito, isso é muito importante, faz toda a diferença. E você tem que ter orgulho do que você faz, ter confiança, propriedade. Então tem que assinar, tem que falar, a minha posição é essa, o meu parecer é esse, e dessa forma você consegue resolver. Vamos lá. Nessa situação você sabe que apareceu um irmão novo, o Carlos. Até então tinha a Lília e tinha o Jorge. A mãe é meeira, como o pai, se fosse vivo, seria meeiro também. Nessa situação tem que tomar muito cuidado, hein, gente? O cliente procura, quer um parecer por escrito, pode ser o Carlos, pode ser o Jorge, pode ser a Lília, quer um parecer por escrito, quer uma decisão, quer uma orientação jurídica, no sentido do que eles podem fazer, o que pode ser feito. E a resposta é, muito cuidado, porque envolveu direitos hereditários, envolve direitos sucessórios, nós temos vários mecanismos, várias ações. Tudo, claro, vai depender do caso concreto. Se o seu cliente é o Jorge e a Lília, você vai dar o parecer do que o Carlos pode fazer. Se o seu cliente é o Carlos, você vai dar o parecer do que ele pode ser feito e pode ser feita a medida judicial. Aí eu peço sua atenção, porque nós temos 2 termos importantes que na nossa pós-graduação não pode restar dúvida. Pode ser um erro grave que pode gerar uma representação na OAB. Nós sabemos que a advocacia ela é meio, ela não é fim, o advogado não é obrigado a ganhar a ação, mas ele é obrigado a usar os meios adequados, ele é obrigado a acertar as medidas judiciais, as ferramentas adequadas. E aqui é muito fácil você errar. Então essa oficina de prática tem como objetivo fazer você acertar, tá bom? Então volto a falar, lembrando aqui que a pergunta que foi feita aqui, na oficina de prática, é a pergunta que foi feita na pós, do jeitinho que o aluno digitou, tá? Não vou falar o nome dele, ou dela, mas é do jeitinho que ele ou ela digitou, tá bom? Por isso tem alguns erros de digitação que é normal, acontece, tá? Vamos lá, vamos juntos aqui então. Olha só, a resposta é, nós temos, não sei se você lembra, talvez você não tenha aprendido isso na graduação, e se aprendeu de forma muito fraquinha, sobre sobrepartilha, o Instituto da Sobrepartilha, e temos o Instituto da Petição de Herança. É isso mesmo. Toda vez que você faz um inventário, você como advogado, advogada, e vamos dizer que o herdeiro, ele esqueceu de mencionar um imóvel no inventário do falecido, do decujus, a saída é para consertar esse inventário, tanto via judicial, inventário judicial, como no cartório, através da escritura pública, tabelião de notas, a sobrepartilha. O Instituto da Sobrepartilha tem o objetivo de corrigir um inventário que foi feito através de uma ação judicial de sobrepartilha, pode ser, ou uma escritura pública de sobrepartilha, já com adjudicação, para consertar a omissão de um imóvel. Toda vez que foi feito o inventário e houve a omissão de um patrimônio, ou a omissão de um bem, saiba que a grande saída que você tem, doutor, doutora, é de fato a sobrepartilha. A sobrepartilha nós podemos usar para corrigir a omissão de um ou diversos bens. Vamos dizer que o inventariante, quando contratou você como advogado ou advogada, ele não sabia, ele não informou alguns bens foram esquecidos, omissos, esquecidos. A grande saída para consertar essa confusão prática
é fazer a sobrepartilha. E aí vale a pena analisar se você quer fazer no cartório, através de uma escritura pública de sobrepartilha, ou se você quer fazer através de uma ação judicial, tá? Então, a grande saída nessa situação, nesse caso, é de fato a sobrepartilha. Agora, não confunda a sobrepartilha, que é você pedir ao judiciário, ao cartório, o reconhecimento de outros bens que foram omitidos, esquecidos, de forma proposital ou sem maldade, né? Voluntária, com uma discussão de um herdeiro novo. Porque a discussão de um herdeiro novo tem outro nome. E o nome é petição de herança. Petição de herança. Esse herdeiro que descobriu que o pai, a mãe, faleceu, esse herdeiro que quer lutar pelos seus direitos de herança, direitos hereditários, sucessórios, quando contrata você, advogado, a grande saída que ele tem, de fato, e você também, a mídia judicial, é a petição de herança, tá? Então, muita atenção em relação a isso, é muito importante. Vamos lá, vamos classificar aqui, ó. A petição de herança deverá ser proposta pelo herdeiro não reconhecido, no prazo de até 10 anos. Então, tem prazo, hein? A petição de herança, que é a ação judicial para pedir a nulidade do inventário e para que o seu cliente tenha direitos, essa petição deverá ser apresentada no prazo, é prescrição, hein? Prescricional, de 10 anos. Esse prazo é contado a partir da abertura da sucessão, hein? Então, a partir da abertura da sucessão, esse novo herdeiro que apareceu, caso ele queira questionar os seus direitos, e você, doutor, doutora, seja a ferramenta para ajudá-lo, fique sabendo, sim, que a alternativa, a estratégia que deve ser feita é a petição de herança. Essa petição de herança deve ser feita contando, sim, o prazo a partir da abertura da sucessão, tá? Ponto importante. A petição de herança ela é prevista, foi introduzida no Código Civil de 2002, no artigo 1824. Então, o fundamento aparece aqui, gente, ó, 1824. Vejamos, o herdeiro pode, em ação de petição de herança, demandar o reconhecimento do seu direito sucessório para obter a restituição da herança ou parte dela, contra quem, na qualidade de herdeiro, mesmo sem título, a possua. Outro detalhe importante que eu aplico aqui na nossa aula, também um conceito, hein? A petição de herança é uma proteção da qualidade de sucessor, tendo em vista que, pelo princípio de sais in, tem que fazer biquinho, sais in, desde a abertura da sucessão, a herança permite e pertence ao herdeiro, conforme o artigo 1784 do Código Civil. Então veja, nós temos aqui uma situação onde talvez quem tenha procurado você, quem vai procurar você, no caso prático, lembrando que essa pergunta é uma pergunta real, né, de um aluno nosso de uma pós-graduação, quando o cliente procura você, se esse cliente é o Carlos, a saída que você tem para buscar os seus direitos, né, você, Carlos, e você, advogado, advogada, para ajudar o Carlos, que descobriu quem é o pai, descobriu quem é a mãe, descobriu que o inventário já foi feito do pai e da mãe, já foi feita a partilha dos bens, mas ele quer correr atrás dos direitos dele, ele quer a porção, a fração ideal, ele quer participar dessa sucessão, ele é um herdeiro legítimo, lembrando que tem que ser um herdeiro legítimo, hein? A Constituição de 88, ela não diferencia filhos, hein? Filho é filho, né? Então não tem mais isso, mas esse filho tem mais direito que o outro. Não, todo mundo tem o mesmo direito. Falou em filho, todo mundo tem o mesmo direito. Então nessa situação, gente, vale a pena lembrar que a grande saída que nós temos, de fato, é sim a petição de herança, tá? Por quê? Porque existe uma omissão de herdeiro. Não dá para errar, hein? Não dá para errar na vida prática, porque se você errar, você está cometendo um erro de meio. Então, volta aqui, ó. Professor, o cliente me procurou e ele é um herdeiro. E ele não ficou sabendo do inventário. Os outros irmãos de um outro casamento não avisaram do inventário. Ele não participou do inventário. Ele não participou do rol dos legítimos. Ele não recebeu partilha de bens, sua parte, fração ideal, sua cota parte. Petição de herança. É a petição de herança, é o nome da ação, a ação de petição de herança, que deve ser feita conforme artigos previstos no Código Civil que eu passei para você, inclusive o 1784. São os fundamentos que você deve usar. Lembra você que essa petição deve ser feita de forma simples, o menos é mais. Sou a favor do projeto PET 10, né? Então não adianta escrever muito, se perder. O advogado tem que escrever pouco, ele tem que ser técnico, ele tem que ser objetivo. Não adianta achar que o juiz, o magistrado, os magistrados em geral, os embargadores, os relatores,
né, os ministros vão ler petições de 40 folhas, laudas. Isso não acontece. Hoje o processo é digital. Use e abuse, sim, de imagens, fotos, mas não transforme sua petição no gibi. Vale a pena, então, lembrar que a medida adequada quando existe a omissão de herdeiro, petição de herança. Professor, ocorreu a omissão, então, não de um herdeiro, mas de um patrimônio. Por vontade, por dolo, ou por intenção, má intenção, ou por esquecimento mesmo. Porque acontece, né, gente? Tem muita gente que compra imóveis e não conta para a família. Você sabe que o marido ele consegue comprar imóveis, ou a esposa, e não precisa da anuência do companheiro. A anuência, gente, eu não sei se você lembra disso, não sei se você percebeu isso, a anuência do cônjuge, né, a autorização xória, como é chamada, matrimonial e vários outros nomes, ela só vai ocorrer de fato na venda, na alienação. Quando você vai vender o seu imóvel, o seu cliente, você, sabendo que ele é casado ou ela é casada, precisa da assinatura dela ou dele, né, do companheiro, para vender esse imóvel. Claro que depende do regime de casamento, isso tem que ser estudado também. Mas fato é que para comprar você não precisa, né? Você não precisa da anuência dela ou dele. Você pode ir comprando, somando patrimônio. E é muito comum casais novos, eu estou falando casais de 10 anos para cá, omitirem essas compras de bens, né? Por várias estratégias. Foi feita uma pesquisa, existe a infidelidade, não existe? Carnal, né? Mas existe também a infidelidade financeira. Muitos casais, o marido não sabe quanto a esposa ganha, tem uma ideia, presume. E a esposa não sabe quanto o marido ganha. Isso é muito comum. E a dor de cabeça acontece na hora da morte. Muitas vezes o sujeito fala que é empregado da empresa, o CEO, não é isso? Mas, na verdade ele é dono, ele é um empresário, ele tem a participação majoritária. Então acontece muito, é real isso. Como que nós vamos descobrir se alguém tem patrimônio ou não? Você, nesse momento da pós-graduação, você já tem essa ideia, hein? Nós vamos fazer pesquisas, e essas pesquisas devem ser feitas no cartório de imóveis. Hoje nós temos o sistema ARISP, nós temos outros sistemas que permitem, sim, a gente fazer a busca. Se o imóvel está registrado, devidamente registrado, essa consulta é pública, né? Eu consigo consultar através das certidões de propriedade. Essa consulta é pública, não precisa ser o proprietário, qualquer pessoa pode consultar. A certidão de propriedade, de fato, é a certidão que vai trazer, sim, o registro, no nome, inclusive, do falecido. O problema é que a pesquisa das certidões de propriedade, que não é difícil, você pode fazer pelo site da ARISP, ela é onerosa, o custo é alto, né? Vamos dizer que o falecido tenha vários imóveis, 30 imóveis. Essa pesquisa vai ter que ser feita a nível nacional. Se existe uma desconfiança que o falecido tem imóveis em várias regiões do Brasil. Se não, né, só no estado, só no município, a pesquisa vai ser local. Mas ela é onerosa, porque você vai ter que pagar a certidão de todos os cartórios. Atenção, isso vai acontecer se tem registro, né, gente? E se não tem registro? E se alguém, ele ou ela que faleceu, só compra por contato de gaveta? Não tem publicidade, não tem como achar isso, não tem como achar essa informação. Se não tem publicidade, não tem o que fazer, né? Então, essa pesquisa, que é muito bem feita, ela é eficaz quando, de fato, existe o quê? Registro dos bens, registro dos imóveis. Agora, se esses imóveis foram comprados pelo falecido, pela falecida, através de contrato de gaveta, não tem como encontrar essas informações. A posse entra no inventário, hein, gente? Volto a falar, enunciado 492 da 5ª Jornada de Direito Civil. O imóvel irregular, ele entra no inventário, sim. Ele entra no inventário porque já é um direito reconhecido há mais de 15 anos. O enunciado de Direito Civil, 492 da 5ª Jornada de Direito Civil, ele classificou de fato e resolveu essa situação. O que é posse? É um direito exclusivo, sui generis. É um direito incomparável, autônomo em relação a outros direitos. Por isso, a posse, o correto é que você faça o inventário da posse. Muitos advogadas orientem o seu cliente a fugir do inventário de posse para que ele não fique mais oneroso. Depois acaba regularizando esse imóvel, essa posse, através de outros meios judiciais, entre eles o usucapião. Tá? Então, ponto importante aqui. Vamos lá, atenção aqui, ó. Quero fundamentar agora com você a sobrepartilha, tá? As hipóteses permitidas, então. Nós temos, então, na sobrepartilha, a sonegação de quê? De bens.
Diferente da petição de herança, que existe uma sonegação, a omissão de herdeiros. Tá? Então, muito claro isso. Sobre imóveis sonegados, impõe então a perda do direito que cabia ao herdeiro em tais bens. Artigo 1992, hein? Outro detalhe importante também, por seu turno, o Código de Processo Civil trata da sobrepartilha no artigo 1040, com as mesmas condições relacionadas na lei civil, e penalizando com remoção o inventariante que sonegar, ocultar ou desviar os bens do espólio, artigo 995. Ou seja, na sobrepartilha, por mais que o instituto da sobrepartilha judicial ou extrajudicial via escritura pública seja o instituto para resolver essa situação do bem que foi esquecido, omitido, se isso foi feito de forma dolosa, com intenção, cabe sim aqui, gente, também a penalidade. Então, ponto importante também. Vamos lá. Dentro dessa esfera de direitos sucessórios, direitos hereditários, vale a pena falar sobre a nulidade e a nulidade e da medida de antecipação de provas, tá? Vamos lá, quero bater um papo com você sobre um ponto importante também. Nós sabemos que o inventário, ele é o instrumento para regularizar os bens, ou o bem do falecido, e para que os herdeiros, o meeiro e a meeira, se tornem proprietários. O inventário, eu já falei em outras aulas, e volto a falar porque é oficina de prática, é o momento da gente refletir juntos. O inventário não regulariza o imóvel, hein, gente? Não regulariza. Ah, professor Júlio, o inventário regulariza o imóvel. Não, não regulariza não. Na verdade, o inventário, ele não regulariza o imóvel, porque se você fazer o inventário judicial, que é o formal de partilha, ou se você fizer o inventário, né, no formato extrajudicial, se você não levar registro, você não regularizou o imóvel. Então nós temos que fazer o inventário judicial ou extrajudicial no cartório, que é a escritura pública. Depois que chegou ao fim do inventário, você vai no cartório de registro de imóveis, de cada imóvel do falecido, e vai ter que registrar o formal de partilha, a escritura pública, para que o herdeiro receba a sua quota parte. E aí sim você está regularizando o imóvel. Então, um ponto importante. Qualquer erro de registro, cabe ação de nulidade. O nome correto dessa ação é ação declaratória de nulidade. Professor, qual que é o objetivo da ação declaratória de nulidade? O objetivo da ação declaratória de nulidade é gerar a nulidade do ato, do registro a um herdeiro. Quando existe um vício grave, né, então nós não queremos resolver através de sobrepartilha pela omissão do bem, não queremos resolver pela omissão de um herdeiro, mas existe um vício grave, alguém que tenha contato no cartório, alguém que tenha contato no judiciário, e esse herdeiro consegue provar, né, essa coação, talvez, essa fraude, ele pode pedir a nulidade do inventário. Então, o nome correto, ação declaratória de nulidade do registro do inventário, ou ação declaratória de nulidade de registro. É uma ação que eu posso usar quando existe uma fraude, hein, gente? Uma fraude. Volto a falar que na prática sempre devemos fugir dessas ações declaratórias de nulidade, são ações complexas, são ações demoradas, né? Então muita atenção em relação a isso, tá? Esses dois institutos aqui que nós estudamos na pergunta do nosso querido aluno Jean, foi uma pergunta muito pertinente, acontece no dia a dia e tem a ver com regularização de imóveis. Volto a falar, o direito imobiliário possui conceitos e princípios próprios, o direito imobiliário tem a ver com direitos hereditários, tem a ver com direito registral, tem a ver com direito civil. Por quê? Porque é o ramo que trata de regularização de imóveis. É o ramo que trata de qualquer relação com o imóvel. Então, o inventário interessa, sim, ao direito imobiliário. É um segmento que nós atuamos, atendemos para ajudar o nosso cliente, tá? Então, aqui fica muito claro, hein? Então, vamos lá. Eu já entreguei para você o fundamento da sobrepartilha. Já entreguei para você também o fundamento da petição de herança, hein? Petição de herança eu vou usar quando o meu cliente me procura e ele quer fazer parte do inventário, né, que já foi feito. Ele é um herdeiro, ele descobriu quem é o pai, quem é a mãe, ele quer os direitos dele, os direitos hereditários. Já sobre partilha existiu uma omissão do patrimônio, de parte do patrimônio, tá? Então são institutos importantes que nós temos que entender muito para que de fato possamos ajudar nossos clientes, tá? Então muito legal, muito bacana esse assunto, faz a diferença e certamente isso tem a ver com as nossas aulas, tá? Quero lembrar você que, professor, posso vender um imóvel antes de fazer o inventário? Nós já conversamos em aula da nossa pós-graduação, hein? Pode. Qual que é o meio que eu vendo o imóvel para alguém que não foi feito inventário? Eu herdeiro, eu meeiro, eu meeira. Cessão de direitos hereditários.
Por quê? Porque eu estou transferindo os meus direitos hereditários para outra pessoa. Lembrando que os direitos hereditários, eles deixam de existir com o inventário judicial, extrajudicial e registrado. Por quê? Eu deixo de ter direitos hereditários e passo a ter o domínio, a propriedade da minha cota parte. Eu passo a ser um coproprietário. Então, quando eu não tenho condições financeiras, o meu cliente não tem condições financeiras de fazer inventário judicial ou extrajudicial, o único meio que ele tem de resolver essa situação é através, de fato, de uma ação judicial para poder fazer uma regularização sobre partilha ou petição de herança. Quando não for o caso, é simplesmente alienação, pode ser feito um instrumento particular de cessão de direitos hereditários. Cuidado que a cessão de direitos hereditários, esse instrumento particular, não é a nossa orientação, gente, não é a nossa orientação. Muita gente faz, mas a orientação correta é sim ser feito pelo cartório, tabelião de notas. Por quê? Porque existem sim fundamentos e jurisprudência dando anulidade de contratos de gaveta em relação aos direitos hereditários, em relação à cessão de direitos hereditários feita, a transmissão, a cessão feitas através de contrato de gaveta. Por isso, o ideal, quando você participa de uma transação dessa, para orientar muito bem o seu cliente, oriente ele a fazer uma cessão de direitos hereditários através da escritura pública e sempre, gente, sempre, com a anuência de todos os herdeiros. Com a anuência de todos os herdeiros. Professor, mas nesse caso prático aqui eu não consigo fazer no cartório, o cliente não quer gastar. Já que você vai fazer particular, que muita gente faz, é a prática, diferente da teoria, então, para que esse documento tenha validade, possa valer alguma coisa como título de boa-fé futuramente, não deixe de ter anuência, assinatura de anuência de todos os herdeiros. E outra dica que você vai dar para o seu cliente também. Vai comprar direitos hereditários? Compra de todo mundo, né? Compra de todos. Tenta, pelo menos, tá? Cuidado, hein? Essa discussão de direitos hereditários, ela tem fim. Inclusive a questão de direito de preferência, nós já mencionamos isso em aula. Qual que é o fim? Eu posso discutir direito de preferência até o registro do formal de partilha. A hora que registrou o formal de partilha, a hora que registrou a escritura pública, acabou o direito de preferência, hein? Acabou o direito de preferência. Na verdade, não há mais que se falar em direito de preferência, uma vez que a situação já está resolvida. E é isso, o professor Júlio que está falando, com base no Superior Tribunal de Justiça. O STJ decidiu que o direito de preferência nos direitos hereditários, nos direitos sucessórios, ele tem fim, ele vai até a página 2. Qual que é essa página 2? Realmente a página 2 é o registro do formal de partilha da escritura pública de inventário. Por quê? Ali a pessoa deixa de ter o direito hereditário, deixa de ser meieiro e meieira e passa a ser proprietário. Pronto, pode comemorar, acabou ali, resolvido a situação. Tá? Então, é muito interessante discutir o direito de preferência, porque muita gente acha, eu tinha que ter oferecido para o meu cliente primeiro, vou pedir a nulidade. Não é bem assim. Você precisa saber na nossa pós-graduação que o direito de preferência ele tem fim. O direito de preferência ele já foi um direito muito mais palpável, concreto. Hoje nós temos várias brechas para quebrar esse direito de preferência. Ele não é ad eterno e muito menos absoluto. Ele se tornou um direito cada vez mais relativo. Então, muita atenção em relação a isso. Isso é comum, é chamada mutação constitucional, mutação legal. As coisas mudam, né? Se você pegar a impenhorabilidade, a lei de impenhorabilidade, tudo era impenhorável. E era algo muito eficaz. Hoje não, hoje o aposentado ele paga 30%. Se o aposentado deve para alguém, ele é réu numa ação, ele pode pagar aí 30% da sua aposentadoria. Pode não, ele paga, né? Ou seja, uma demanda judicial pode sim fazer com que o aposentado tenha um desconto na sua aposentadoria de 30%, até quitar a dívida, até quitar o débito. Se você pegar no passado, a aposentadoria era totalmente impenhorável, o salário, isso também acontece com o servidor público. Então muita coisa muda, né? Bloqueio de passaporte, que é um pedido. Então, nós temos medidas diferentes. O direito tem que mudar, né, gente? Tem que mudar e muda. Legal, hein? Bacana. Então, esse primeiro caso prático aqui, muito bacana. Tinha alguns erros ali de digitação do nosso próprio aluno, mas isso faz parte. Mas que caso legal. Deu pra gente trabalhar aqui a sobrepartilha. Parabéns, Natália, pela pergunta selecionada, tá? Deu para trabalhar sobre partilha, assunto tão importante e pertinente. A petição de herança, a nulidade também, a ação declaratória de nulidade de registro no inventário. Então, conseguimos sim fazer uma reflexão muito importante para que possamos atuar na prática com os nossos clientes, tá? Cuidado, hein? A sobrepartilha, a petição de sobrepartilha ou a petição de herança, tanto feita via judicial como feita no cartório,
é realmente um assunto complexo, exige conhecimento seu, estudo do caso concreto. Então respeite a tabela da OAB, tá bom? O bom profissional ele se valoriza. E volto a falar, quem faz tudo não faz nada, então seja um especialista. Legal, gente, bacana, mais um assunto e eu espero você na nossa próxima aula, no próximo bloco da oficina de prática aqui de Direito Imobiliário, tá bom? Da nossa pós. Muito obrigado, continue acompanhando nossas aulas. Um abraço.